Boa noite, muita paz a todos nós que nos encontramos nessa escola abençoada, né? Aproveitando as oportunidades que nós estamos vivendo, né? Para o nosso engrandecimento espiritual, né? Então vamos dar mais um tempinho enquanto os nossos irmãos adentram, né? Ou chegam aqui até essa live, né? Que está sendo transmitida pelo Instagram, do Lex, né, e pelo Facebook, Casa do Samaritano. E vamos dar mais um tempinho, né, para que nós possamos, assim, iniciar a nossa live de hoje com um tema, né, falando sobre a pandemia, as causas, né, de uma pandemia, certo? Então vamos esperar que os nossos irmãos, né, possam entrar, os amigos que já nos acompanham toda quinta-feira, né? E lembrando que depois dessa palestra, né, nós teremos a nossa vibração, uma vibração que nós vamos fazer para os nossos familiares, né? Agradeço aí a participação da Patrícia, né, que entrou, Napoleão, Kenar Hudson entrou, a Carla Paula, né? A Carla Paulo, né? Também entrou, Neuza Costa também, Rômulo Maurício, né? Entrou, a Isabel também, Tamara Graciano também, que bom, boa noite. Bom, então nós vamos começar fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, né, a Deizinha Evangelista, boa noite. Como é que está a Duda? A Duda deve estar bem. Vamos fazer a meditação, a vibração depois dessa palestra, né, dessa live, certo? Então vou ler aqui uma passagem do Evangelho para que nós assim comecemos a nossa live da noite de hoje. Vou ler aqui uma passagem do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Isso está no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre o pobre, a pobre sofredora que está aqui, e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere, não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não atribuais senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura, que não tereis pedido senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Então, é uma mensagem, um trecho, né, nos incentivando, né, a superar as nossas dificuldades, aumentar cada vez mais a nossa fé em nosso Pai Criador, que não nos criou para sofrer. Ele não nos criou para nos sofrer, assim como nós não queremos que os nossos filhos sofram. E nós não temos o poder que Deus tem, né? Certo? Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por esse momento, por essa oportunidade, pelo que nós já vivemos, pelo que nós vamos viver, pelo que nós já recebemos, pelo que nós vamos receber.
pela família, pelo mundo, pela escola da qual nós estamos aqui, e que com certeza nós viemos em busca desse aprendizado. Ampara-nos, Senhor, nos momentos das nossas dificuldades. Sentimos as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas mãos, nos ajudando a atravessar muitas vezes o mar da vida em suas tempestades, tentando a todo momento fazer com que nós naufraguemos, mas com certeza seguros nas tuas mãos, nós seguiremos sempre em frente, confiante na tua bondade e na tua misericórdia. Graças a Deus. Bom, nós vamos começar a nossa live de hoje falando das pandemias. Ninguém tem dúvida de que Deus é amor. Deus sendo amor, ele só age no bem, ele não faz o mal, ele só faz o bem, não é isso? Então, Jesus Cristo fez a comparação que uma árvore boa só pode dar bons frutos e uma árvore má só pode dar maus frutos. Então, ele simplesmente, ele quis dizer o quê? Que Deus, sendo o nosso Pai Criador, a força plasmadora de tudo que existe, que tudo é criação de Deus. Nada foi criado que não seja por Deus, certo? Então, se Deus é amor, certo? Se Deus é amor, então ele só faz o bem. Foi por isso que Jesus Cristo, nosso Mestre amado, ele nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa lei de amor, ou esses 10 mandamentos, que Jesus Cristo simplificou em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é a bússola que nós precisamos usar nesse momento, e como também nós já usamos em nossas vivências passadas. Só que muitas vezes nós nos equivocamos através de ações contrárias às leis de Deus. Quando nós vamos reencarnar, existem muitos mundos fora este aqui, a Terra. É essa escola. O próprio Jesus Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai. Então, quando nós vamos reencarnar, nós fazemos uma programação de vida. Nós não estamos aqui à toa. Então, se nós estamos aqui, é para colher experiências. Experiências que possam fazer com que o nosso espírito venha transcender, já que nós fomos criados simples e ignorantes. Isso quer dizer o quê? Necessitados das experiências que nós estamos vivendo hoje. Por isso é que nós somos colocados às provas e, em consequência das provas, nós passamos pelas expiações. É o que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia. Quem está encarnado nesse momento, certo? As provas, elas são importantes, elas são necessárias para que nós, já criados simples e ignorantes, nós, através dos nossos esforços, nós possamos nos burilar, assim como um diamante passa pela lapidação. E nós também, o Espírito, que é criação divina. O Espírito é criação divina, mas foi criado simples e ignorante, sem experiências. Então, ele precisa das experiências que nós estamos vivendo hoje. Mas só que o Espírito, para que ele viva as suas provações, ele precisa o quê? De um corpo físico, um corpo carnal, certo? Em mundos inferiores, nós já tivemos corpos inferiores ao que nós temos hoje. Esse corpo que nós temos hoje, ele é mais aperfeiçoado do que os corpos que nós tivemos nos mundos primitivos, que nós fomos colocados logo que o nosso psiquismo
passou pelo reino mineral, vegetal e animal. Certo? Quando nós passamos. Tudo isso para a composição do nosso corpo físico. Porque é necessário que o espírito tenha um corpo ou vários corpos, como nós temos, porque a energia divina, ela circula, ela está em nós, ela faz parte de nós. Nós estamos ligados a Deus, que é o nosso Pai Criador. Então, essa energia divina, ela é filtrada, vamos assim dizer, pelos nossos corpos. Kardec falou do corpo físico, do duplo etérico e do corpo astral. Esse corpo físico e o duplo etérico nós perdemos, mas o corpo astral ou perispiritual, certo? Ele permanece. Por quê? Sem ele nós não teríamos condições de reencarnar, de vir até aqui ao mundo para colher as experiências que nós estamos tendo hoje. Mas existe o nosso corpo mental, o mental inferior e o mental superior, que é o que pensa, Então ele simplesmente, diante das nossas necessidades, diante do nosso aprendizado, esse corpo mental, ele vai dando os comandos para que nós assim evoluamos diante das nossas ações. Eu falei nas provas e falei nas expiações. As expiações é quando nós infringimos as leis de Deus. Então nós temos que reparar, temos que resgatar. Deus é amor, mas Ele é justiça. Por isso é que Ele nos colocou, Ele nos deu através de Moisés, o grande legislador hebreu, no Monte Sinai, as tábuas da lei, os 10 mandamentos da lei de Deus. Certo? Bom, então se Deus é amor e que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por que acontece essas pandemias, esses desastres, essas catástrofes que deixam tanto sofrimento espalhado por todo o mundo? Todo o mundo. Nós vivemos já a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, que dizimou milhões e milhões de vidas. Nós, assim, podemos perguntar, poderia ter sido evitado a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Sim. O que foi que levou o homem a praticar essa carnificina da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial? Aquilo que nós precisamos combater dentro de cada um de nós, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, são esses sentimentos que estão nos atrasando perante o carro do progresso. Porque nós não fomos criados de forma alguma para sofrer. O sofrimento nosso é uma opção, porque nós temos condições de fazer o melhor. Jesus Cristo veio aqui ao mundo justamente com essa finalidade de nos ajudar. E nos alertou: no mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque é da escola terrena esse aprendizado. Nós estamos aqui porque nós precisamos nos libertar do orgulho, do egoísmo, do ódio, da vaidade, das nossas deficiências morais. Nós estamos aqui. Se nós não merecêssemos esse mundo, essa escola, com certeza Deus não seria injusto de nos matricular aqui. Então, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial poderiam ter sido evitadas. Poderiam. E depois de 5, 6 anos da Segunda Guerra Mundial, nós comprovamos o quê? Através de filmes, através de documentários, a miséria que ficou.
foi causada por Deus? Não, foi causada pelo homem. Causada pelo próprio homem, que deixa tudo em escombros e depois vai fazer tudo de novo. E o que nós podemos dizer das guerras urbanas, da violência urbana que mata milhares e milhares todos os anos, todos os anos. Isso quer dizer que nós não aprendemos a lição ainda. Nós não aprendemos as lições que nós precisamos, porque insistimos em trilhar um caminho que Jesus Cristo não nos deixou. Não foi esse o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, através de tantos esforços e de exemplos dolorosos que Ele nos deixou, para que nós pudéssemos viver a vida, uma vida mais de tranquilidade, uma vida mais de paz. Mas tem muita gente que diz, simplesmente revoltado com Deus, que Deus não existe, porque ele sofre e Deus simplesmente não faz nada. Não é isso, de forma alguma. Deus faz sim. Deus faz sim. Nós é que, através das nossas ações, dificultamos a nossa vida. Já falei do nosso livre-arbítrio. Nós temos a condição de escolher fazer o bem como fazer o mal. Mas como Jesus Cristo disse que o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória, nós precisamos estar atentos ao que nós estamos semeando hoje. Porque o que nós semeamos hoje, nós vamos ter que colher. Outro não pode colher por nós. Nós já ouvimos falar pessoas chegarem e dizer assim pra gente: eu estou sofrendo porque eu estou resgatando os erros do meu pai e da minha mãe. De forma alguma. Ninguém resgata erros de ninguém. Nós só resgatamos, só reparamos aquilo que nós fizemos. Eu falei aqui do início. E quando nós vamos reencarnar, nós simplesmente fazemos uma programação daquilo que nós vamos trabalhar aqui. E muitas vezes, no mundo espiritual, nós nos apressamos para querer logo resgatar muitas duplicatas que nós assinamos através das nossas ações. E o nosso guia, o nosso anjo guardião, diz: olha, pare devagar, porque você pode fracassar, né? Ou então, é como Jesus Cristo disse, que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, só coloca aquilo que a gente pode suportar. Então, quando a gente vai reencarnar, nós não voltamos aqui ao mundo já fadado a não dar certo, a ser um derrotado. Não. Nós viemos com todas as condições para sairmos vencedores. Vencedores. Enquanto nós não tivermos essa convicção lá no plano espiritual, no estado errante, nós não voltamos. Só quando nós já nos sentimos seguros, nós assim voltamos aqui para o mundo para viver os momentos que nós, por exemplo, estamos vivendo hoje. Então, por que nós estamos vivendo hoje essa pandemia? E que com pouco tempo, praticamente 6 meses, ela se dizimou por todo o mundo todo, e que tem ceifado milhares, milhões de vidas. Então, quais são as causas? As causas do que nós estamos vivendo hoje através dessa pandemia. Quais são as causas? Porque tudo tem que ter uma explicação. Não é isso? Tudo tem que ter uma explicação. Jesus Cristo disse que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Aí a pessoa diz: poxa, e Deus está sabendo de tudo o que está acontecendo? Sabe, sim. Está sabendo. Então por que Ele deixa a gente sofrer do jeito que nós estamos sofrendo? São experiências que nós precisamos passar. Assim como eu já falei, de um diamante, ele precisa passar pelo burilamento para chegar o brilho. Assim como uma sementezinha minúscula, ela adentra o solo, germina, e para chegar aos frutos, ela passa por todos os ciclos, que são ciclos difíceis. Ciclos difíceis, até chegar aos frutos. E nós também temos o exemplo na nossa casa,
quando nós temos uma roseira que costumava dar rosas belíssimas, grandes e tudo, quando ela começa a dar rosas minúsculas, pequenas, nós podamos essa roseira e ela volta com todo o seu esplendor. É a mesma coisa que acontece com a gente. Infelizmente é assim. Poderia ser diferente, porque tem um ditado popular que diz que Deus nos chama pelo amor, mas quase sempre a gente só vai pela dor. Isso quer dizer teimando contra Deus, teimando contra as leis de Deus. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, sabe os filhos que tem, porque foi Ele que nos criou. Ele sabe os filhos que tem, com certeza. Então, nós estamos nesse processo de crescimento espiritual, para que nós avancemos, já que Jesus Cristo falou que há outras moradas. E Ele veio com essa finalidade, de nos levar com Ele, já que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Pois bem, tudo que nós pensamos, e nós não podemos deixar de pensar de forma alguma, tudo que nós pensamos, porque tudo vibra, tudo criado por Deus vibra, está em constante movimento. Então, quando nós pensamos, nós emitimos ondas. Ondas são energias. E essas energias, elas são captadas. Essas energias, elas são captadas. Quando eu penso negativamente, eu vou o quê? Eu vou sintonizar com as energias negativas. Eu vou sintonizar, vou entrar nessa frequência. Então eu vou captar tudo que esteja naquela frequência. Agora, quando eu penso positivamente, eu também vou entrar numa frequência positiva que vai me fortalecer diante das nossas necessidades evolutivas. Porque as ondas, elas estão espalhadas por todo o mundo, todo o universo. Os nossos celulares, eles captam o quê? É um aparelho que captam as ondas que existem. Então, nós também, nós atraímos e somos também atraídos. Então, diante de tantos pensamentos negativos, de tanto ódio que existe no mundo, tanto ódio que existe no mundo, ódio é energia negativa. E essas energias, elas vão para onde? Elas ficam na atmosfera terrena. Elas ficam na atmosfera terrena. Por isso é que os espíritos, as equipes superiores, quando vêm aqui ao mundo para nos ajudar, elas sentem essa dificuldade por causa dessa baixa vibração desse planeta. Né? Pelas ondas mentais que nós alimentamos essa atmosfera terrena. Então, existem as formas pensamentos, as formas negativas, que através das nossas ações, através do nosso pensamento, nós criamos essas formas. E elas ficam espalhadas por todo o universo. É aquela coisa, se você chega num local onde tem baixas vibrações, e costuma estar ali naquele local ali, pessoas que usam drogas, pessoas que bebem tudo e tal, né? Então elas estão ali naquele local e estão atraindo os espíritos também, que beberam, que usaram drogas e tudo mais. Estão ali porque quando nós deixamos o corpo, se eu tenho vontade de beber, se eu bebi aqui na Terra, eu vou ter vontade de beber lá também. Se eu fumei também, eu vou querer continuar fumando. Então eu venho para cá, para a Terra, e fico o quê? Através de uma indução, eu fico ali ao lado da pessoa que gosta de beber, que gosta de fumar e outras coisas mais. Então nós vamos ficando cada vez mais pesados, mais densos. Isso o que causa o quê? Um desgaste maior
em cada um de nós. Em cada um de nós. Então, a atmosfera terrena, ela vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais pesada. Quem é o causador? Nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, por isso é que existe essas pandemias, essas guerras urbanas, que matam milhares e milhares todos os anos. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. E não fizemos ainda o suficiente para que nós pudéssemos, assim, nos libertar daquilo que vem nos escravizando. O mundo hoje a humanidade é uma humanidade doente. Por quê? Por causa da nossa forma de pensar e de agir. E nós precisamos nos libertar disso. Estamos aqui com essa finalidade. Nós estamos vivendo a transição planetária. Não é física. A transição é do nosso espírito, é moral. Nós precisamos mudar. Jesus Cristo diz que somente os mansos vão herdar a terra. A terra. Então isso quer dizer o quê? Nessa transição que nós estamos vivendo, já está havendo uma seleção. Muitos já não vão mais reencarnar aqui na Terra. Vão encarnar em outros mundos. Quem leu aquele livro Os Exilados de Capela pode comprovar os capelinos que vieram para cá, que foram as grandes civilizações. Eram espíritos inteligentíssimos, mas a parte moral se arrastava ainda. E eles foram banidos lá de Capela. Assim como também aqui na Terra muitos serão banidos. Então nós temos que estar atentos, como nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: vigiai e orai, para não cair nas tentações. E nós somos tentados. Aí a pessoa diz assim: mas por que Deus deixa a gente ser tentado? Por que Deus deixa que nós sejamos tentados? É justamente através das tentações é que nós podemos medir o nosso grau evolutivo, o nosso grau de resistência contra as adversidades da vida. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente se revoltar, não vai adiantar nada. Nós só vamos simplesmente mergulhar mais numa energia negativa. Nós precisamos nos libertar. E para que nós nos libertemos é preciso nós estarmos confiantes no amor, na vontade, na determinação, na coragem que nós precisamos ter para superarmos as nossas dificuldades. Jesus Cristo disse que brilhe a vossa luz. Então, se ele diz que brilhe a vossa luz, é porque nós somos luz. Nós temos luz dentro de cada um de nós. Então, para vencermos essas pandemias, isso quer dizer o quê? Que o mundo terreno, passando pela regeneração, chegando na regeneração, não mais haverá essas pandemias, de forma alguma. Porque será um mundo regenerado. O que é o mundo regenerado? O que vai prevalecer é o amor, não é mais o ódio. Por isso é que Jesus Cristo diz que somente os mansos vão herdar a terra. E nas bem-aventuranças ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é dele o reino dos céus. Né? E tantas outras como ele também falou. Então existe a lei de causa e efeito, ação e reação, ou karma. Essa lei de causa e efeito, muitos, eles não gostam muito dessa lei, porque acham que não deveriam passar por essa lei de ação e reação. Então, hoje, nós aqui, que estamos nesse mundo, nós estamos sob essa lei de causa e efeito. Agora, só que para uns, a cruz é muito mais pesada do que para outros. Porque o endividamento perante as leis de Deus são maiores. Vou dar os exemplos. Tem pessoas que já nascem com deficiência visual. Tem pessoas que já nascem com problemas mentais.
tem pessoas que já nascem aleijadas. Para que elas nascessem dessa forma, alguma coisa aconteceu para que elas voltassem aqui ao mundo, aqui o mundo terreno, já nessas condições, enlaçada pelo karma. Pelo karma. Porque se não fosse assim, Deus seria injusto. Deus seria injusto. Porque a gente vê tantos irmãos nossos com a saúde de ferro e fica na criminalidade. Eles estão o quê? Eles estão semeando e vão ter que colher. É como nós sabemos hoje que aqueles que estiveram na Segunda Guerra Mundial, colocando aquelas pessoas na câmara de gás e tudo, eles estão retornando nesse momento para reparar os seus erros. E eles já reencarnam com sequelas daquilo que eles fizeram em 1945, né, da época da Segunda Guerra Mundial. Então, esse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, com certeza é um momento de aprendizado. Aprendizado duro, mas é necessário. Necessário que o que está acontecendo para o nosso despertar. Despertar. Deus não é injusto, de forma alguma. Deus não é injusto. Então, nós podemos analisar também essas pandemias que já aconteceram, como a bilis negra e tantas outras pandemias, né, a gripe espanhola e tudo mais, que são momentos em que nós já vivemos. Pode até ser que nós estivemos já nesse momento da Segunda Guerra Mundial, dessa bilis negra, dessa gripe espanhola, né, que acontece e que ainda continua, nesse caso, acontecendo com essa pandemia que nós estamos vivendo, né. Então, é um grande aprendizado para cada um de nós. Mas nós ainda nos deparamos com situações que nós poderíamos evitar. Porque não é só essa pandemia do Covid, não. Há outras pandemias que nós fechamos os olhos, como a pandemia do aborto. Quantos não são praticados todos os dias, todos os anos? Quantos não são praticados? Que é uma falta de amor. Uma falta de amor. E principalmente hoje, na época que nós vivemos, com tantos recursos que a ciência nos oferece, não se admite de forma alguma. Não se admite. Porque isso é um comprometimento perante as leis de Deus, através da vida que Ele nos ofereceu. É por isso que tem mulheres que nascem, que engravidam e que nunca teve um espírito designado para aquele corpo. São os natimortos. É uma experiência que a mãe está passando por aquilo que ela fez em outras vidas. Em outras vidas. É duro a gente falar isso, mas é a verdade. Ninguém pode esconder essa verdade, essa realidade. Porque nós podemos evitar. Nós podemos evitar. Basta nós querermos. Outra pandemia que vem se alastrando cada vez mais, que é a pandemia do suicídio. Quantos não são praticados a cada 40 segundos? Um irmão nosso, um filho de Deus, tomba vítima do suicídio. Poderia ser evitado. E uma coisa mais incrível, ele acontece na classe média alta.
na classe média alta. Então, aqueles que muitas vezes cometem isso porque ele quer se libertar da dor, mas nos deixa uma prova de que os bens materiais, eles não nos proporcionam a paz e a felicidade que nós queremos. A paz e a felicidade, elas não estão alicerçadas nos bens do mundo, que pertencem ao mundo. Nós não vamos levar nada de material desse mundo, exceto aquilo que couber dentro dos nossos corações. E nós temos aquela preocupação de guardar cada vez mais coisas materiais. Às vezes nós deixamos de fazer um tratamento de saúde para amontoar cada vez mais bens materiais e do qual nós nos deixamos escravizar. Nós nos tornamos escravos. Deus não condena as riquezas. Ele condena simplesmente o mau uso que a gente faça, já que não nos pertence de forma alguma. Pertence ao mundo. Mas tem muitos pais que chegam e dizem, não, mas eu estou fazendo isso para me deixar para os meus filhos. Mas muitas vezes seu filho não veio com essa prova ou essa reparação da riqueza. A gente tem esse exemplo de que tem filhos que nascem em famílias ricas, espíritos, e que não se deixam aprisionar de forma alguma. Não toca, não seduz, não se deixa escravizar pelos bens materiais. Então, eu não estou aqui dizendo para que nós deixemos todos os nossos bens e tudo, não, de forma alguma. Eu não estou falando isso, não estou querendo dizer isso. Mas é que nós possamos administrar melhor aquilo que nós conquistamos. É lógico, se nós estamos aqui nesse mundo, se nós trabalhamos, nós podemos ter uma casa boa, um carro bom e tudo mais. Mas o que nós precisamos é do necessário. Por isso é que nós precisamos estar atentos, porque não é só essa pandemia do Covid, de forma alguma. Nós convivemos com outras pandemias e que simplesmente nós fechamos os olhos. Agora, a pior pandemia que existe no mundo é a corrupção. Ela, na verdade, é incrível. E essa corrupção, ela acontece mais nessa faixa ou com aqueles que nós elegemos para cuidar dos nossos interesses. Essa pandemia, porque é no mundo todo. Quantos nesse momento não desviaram dinheiro da merenda escolar? E quantas crianças não passam fome? Por falta desse dinheiro que a pessoa desvia para botar na sua conta bancária e ficar lá, sendo sem utilidade nenhuma para ele, porque ele deixa lá. Porque ele acredita que a segurança dele está nos bens materiais. E essa pandemia tem nos mostrado a quantidade de corrupção que está acontecendo. É por isso que nós sofremos. É por isso que a atmosfera desse planeta ela é muito pesada, ela é muito densa. Pelas nossas ações, por aquilo que nós fazemos. Por aquilo que nós fazemos. Não podemos culpar a Deus. Pelo que nós estamos vivendo hoje. Devemos culpar a nós mesmos, porque nós temos condições de evitar. Tudo que nós estamos vivendo hoje, nós poderíamos evitar. Mas nós insistimos
insistimos. Porque, na verdade, nós queremos nos dar bem. Nós não pensamos no nosso próximo. Nós pensamos em nós mesmos. Nós pensamos em nós mesmos. E não é assim que Deus nos ensinou e que Jesus Cristo, de forma alguma. Não é assim. E os exemplos de Francisco de Assis, de Irmã Dulce, da Bahia, em que o Divaldo conta até esse caso, que ele chegava lá, Irmã Dulce estava deitada lá numas cadeiras, numas coisas desconfortáveis. E ele chegava e dava uma cama nova para a Irmã Dulce da Bahia. Quando ele voltava lá de novo, ela estava no mesmo lugar. Naquele lugar incômodo e tudo. E o Divaldo perguntava para ela, mas minha irmã, você não recebeu uma cama nova? Ele disse, meu filho, mas se eu ficar nessa cama, os outros, eles não vão mais me dar. E tem tanta gente precisando de uma cama. E então eu me sacrifico aqui para que outros possam receber a cama que eles me dão. Então é assim, é preciso esse sacrifício de cada um de nós. Jesus Cristo disse, sacrifício eu quero, holocaustos não. É o sacrifício de nós mesmos. Para mim mudar o mundo, eu preciso me mudar. Agora eu quero mudar o outro. Eu quero mudar o outro. É aquela projeção. E que Jesus Cristo combateu, que a gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas não quer ver a trave que está no nosso. Então, se eu quero um mundo melhor, eu preciso começar por mim. Tem muita gente que não faz o bem, mas eu não vou resolver o problema do mundo, não. Meu amigo, Deus não está querendo que você resolva o problema do mundo, não. Deus está querendo que você resolva o seu problema, porque se cada um de nós resolvermos os nossos problemas, acabou-se. Nós vivemos nessa sintonia, nessa frequência negativa nesse mundo. Então nós precisamos nos libertar. Quantos hoje que estão nas suas casas, nos seus apartamentos, tudo bem, não estou condenando, mas que precisam o quê? Tomar umas doses de uísque, tomar outras coisas mais para poder dormir. Porque não se encontraram. Não se encontraram. Estão espalhados e a gente precisa juntar tudo. A gente precisa juntar tudo que nós espalhamos. A nossa vida é como um quebra-cabeça. Nós espalhamos todas as peças. E nós precisamos juntar essas peças todas para que nós possamos ser felizes. A felicidade não é uma utopia. Ela é uma realidade. E essa realidade que nós precisamos viver. E que nós precisamos viver. Estejamos todos confiantes na misericórdia de Deus. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ter mais amor pelos nossos irmãos. Vamos ter mais amor. Cada irmão que a gente ajuda é um degrau da escada da nossa evolução. Cada irmão que chega para nós para pedir ajuda é uma oportunidade que nós temos para exercermos a caridade. É um convite que eles estão fazendo. É por isso que Jesus Cristo, naquele momento de Judas, reclamando porque Maria estava untando o seu corpo, e Jesus Cristo chega e diz, pobre sempre tu tereis, mas a mim não. Mas a mim não. Então que nós possamos nos reformular todos os nossos pensamentos. Não vamos dar espaço a pensamentos negativos. Não vamos dar espaço para pensamentos de grandeza aqui nesse mundo. Essas condecorações, essas medalhas só servem para esse mundo. Esses aplausos aqui que nós estamos recebendo agora na mídia e tudo, só serve para esse mundo. Mas nós não somos do mundo. Nós vamos ter que partir, vamos deixar esse corpo físico, e o espírito, que é eterno, vai voltar para a pátria de onde um dia nós viemos.
Então, por que que nós vamos nos deixar escravizar? Escravizar. Nós temos condições de nos libertar, então vamos nos libertar. Vamos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, vamos fazer com que nós tenhamos mais esperança, tenhamos mais motivação. Nós precisamos disso para viver. De manhãzinha, nós precisamos o quê? Acordar confiantes. Não adianta nós acordarmos pela manhã, de manhãzinha e tudo, e ficar com aqueles pensamentos negativos. Não. Vamos pensar positivamente. A minha vida só eu posso viver. Ninguém pode viver por mim. Eu sou o artífice das minhas alegrias, como também das minhas tristezas. Só vai depender de mim. Só vai depender de mim, da minha vontade. Aí tem muita gente que diz, assim, mas eu não sei assim, o caminho que eu devo seguir. Eu não sei o que é que eu devo fazer. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Um rio ou uma nascente, quando ela arrebenta, seja onde for, por entre pedregulhos e tudo e tal, ela sabe a direção do mar. E nós também sabemos a direção do reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Esse reino dos céus que Jesus Cristo diz que está dentro de cada um de nós. Então, se a nossa vida não está boa, nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar. Condições nós temos. Porque Deus não nos mandou para esse mundo sem que nós tivéssemos as ferramentas. As ferramentas. E que ferramentas são essas? O amor, o perdão, a caridade. Aí a pessoa chega e diz, mas perdoar, não, peraí, perdoar é muito difícil. Perdoar aquela pessoa que me fez mal, aquela pessoa que me agrediu moralmente. Meu amigo, nós temos que perdoar. Foi o que Jesus Cristo disse para Simão Pedro. Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, todas as vezes quando for preciso. Se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, não vai ficar por isso mesmo, não. De forma alguma. Nós temos a certeza disso. De que não vai ficar desse jeito. Deus vai nos unir de novo, porque muitas vezes você tem um amigo e que houve alguma coisa e não deu certo, houve uma rixa ou alguma coisa, e um não perdoa o outro, sendo amigos, se não perdoar nessa vida, ele pode vir na outra vida como filho. Por isso é que tem filho que não gosta de pai, pai que não gosta de filho, justamente por isso. E Jesus Cristo disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Então o momento é fazer hoje. Eu posso deixar para amanhã, eu posso deixar para depois, é opção nossa. Mas também, como eu já falei do início, o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Então, meus irmãos, vamos nos libertar dessas pandemias. Nós já vencemos a pandemia da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mas nós precisamos vencer a pandemia da violência urbana. Nós precisamos vencer a pandemia dos abortos. Nós precisamos vencer as pandemias do suicídio. Há quanto tempo? Que essas pandemias persistem. E muitas vezes, aquela pessoa que comete o suicídio, muitas vezes porque não encontra um ombro, um amigo, uma palavra de consolo, uma palavra de carinho. E muitas das vezes também não tem mais aquela confiança numa oração, numa prece que nós podemos fazer a Deus. Aí a pessoa às vezes diz o seguinte, mas Deus, como é que eu acho que Deus não vai nem ouvir minhas preces. Ouvir minhas preces. Deus não ouve as nossas palavras. Ele simplesmente sente as nossas vibrações.
as nossas vibrações. Quando eu estou vibrando positivamente, quando eu estou vibrando negativamente, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida. Deus sabe de tudo. É assim como um grande pintor. Ele faz um quadro, mas ele sabe os detalhes daquele quadro e tudo. Ele sabe de tudo. É assim também com cada um de nós. Então estejamos todos confiantes na sua misericórdia, no seu amor, e que nós possamos vencer a nós mesmos. A grande batalha que nós estamos vivendo é contra nós mesmos. A guerra que nós travamos é contra nós mesmos, contra as nossas ações negativas. E nós muitas vezes encontramos uma explicação aqui e acolá para dizer simplesmente, para que nós simplesmente não queiramos assumir as nossas responsabilidades. Não, isso é culpa de Deus. Foi Deus que quis assim, de forma alguma. Não adianta a gente tentar se enganar. Não adianta a gente tentar se enganar. A realidade, ela é dura, mas ela vai acontecer sempre na nossa vida. Estejamos certos disso. Então, eu agradeço a vocês, né, que estiveram conosco aqui, né, a Natália Santos, André Nogueira, Adalberto Leitão, Adriana Dourado, né, e a Jordana, que bom, né, e faço o convite para vocês, né, logo agora, às 8 horas, nós vamos começar a nossa vibração para os nossos entes queridos, né, quem já conhece as nossas vibrações, para que nós possamos assim nos reenergizarmos e vencermos as nossas dificuldades, as nossas tribulações, sempre tendo fé em Deus, na sua misericórdia e no seu amor. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês nessa live e vou encerrar agora no Instagram, depois eu encerro no Facebook. Agradeço mais uma vez a vocês. Muita paz. Que Deus continue nos envolvendo na sua misericórdia e no seu amor.